Bem, é o seguinte, segundo a matéria aqui da Folha de São Paulo, a Polícia Federal encontrou um plano de golpe, tá? No celular do ex-assessor de Bolsonaro. Aí você vai falar assim, nossa, Cláudio, mas é só isso? Bem, se você parar pra analisar, não. Tem muita coisa aqui. A coisa tá tão complicada que eu vou pegar aqui e falar pra você, já logo de cara, que saiu uma notícia assustadora no Globo News, na Globo News, enfim, que tá realmente assustando o Bolsonaro e companhia limitada, tá? Segundo aí a Globo News, interlocutores de Cid identificados na perícia do celular estão na mira da Polícia Federal, tá? Mas alguns nomes ainda são mantidos em sigilo pelo cargo de destaque que ocupavam no governo do Bolsonaro. Então, a coisa tá tão complicada sobre esse negócio de golpe aí que foi encontrado no caso aí da família Bolsonaro, enfim, de toda a galera do Bolsonaro aí, tá tão complicada que a própria Polícia Federal colocou os nomes em sigilo, tá? A pergunta que eu faço pra você é o seguinte: quais são esses nomes aí que o Cid, de certo modo, estava trocando ideia, conversando de uma maneira, né, estranha? Desculpa, eu até engasguei aqui, mas de uma maneira estranha, aonde praticamente o Cid reuniu, tava até tentando aí convencer autoridades das Forças Armadas para dar esse suposto golpe aí. Pois é, a coisa ficou complicada, a gente vai detalhar, buscar todas as informações, eu vou passar para você todas essas informações, né, sobre essa notícia que praticamente deixa o Bolsonaro aí de cabelo em pé. Essa notícia, né, principalmente aí de mostrar da Polícia Federal realizar uma perícia no celular do Cid é extremamente delicada, porque, pensa comigo, imagina que o Cid tenha conversado com 50 pessoas sobre essa situação. 50 pessoas vão ser investigadas no mínimo não, tá? Ali umas 250 pessoas vão ser investigadas, mais ou menos 5 por 1, tá? Essa que é a realidade. E o pior de tudo isso, parece que o Cid estava tentando convencer até uma parte das Forças Armadas aí pra, né, buscou um auxílio. O Alexandre de Moraes fez um despacho, né? Tomou uma decisão lá, a gente vai falar mais sobre isso. Muitíssimo obrigado, eu sou o Cláudio Pereira, valeu por você estar aqui. Já aproveite, já deixa o like, que é extremamente importante. A gente vai falar sobre essa notícia aí em relação ao Bolsonaro e companhia limitada. Vamos falar também sobre outros assuntos, né, que saíram aí nas principais notícias aí dos jornais hoje. O Toffoli praticamente aí partindo para cima do Dallagnol, né? O Toffoli negou aí um recurso do Dallagnol, que tá aí praticamente em pânico, ensandecido, essa que é a realidade. O Dallagnol sabe também que a casa está caindo para ele, não só o Dallagnol, mas Moro e toda a companhia, e de certo modo eles estão percebendo que o mal não compensa. Essa que é a realidade. Então, a gente vai acompanhar todos os detalhes. E para você não perder nenhuma informação sobre o mundo da política, já aproveita e já se inscreve. É de graça, dá essa força, dessa moral, e a gente vai trazer outros conteúdos tão importantes quanto esse, tá? E mais importante que, né, falar sobre o Dallagnol, dentre outras coisas, é falar sobre a situação aí do Bolsonaro, que acabou se complicando mais, né? E depois dessa notícia aqui, eu tenho certeza que, pelo menos hoje, ele não vai dormir muito bem, porque o que foi encontrado lá no celular do Mauro Cid foram coisas gravíssimas. Então, o Bolsonaro já tá sabendo, provavelmente ele já está sendo avisado, essa que é a realidade, foi avisado, teve uma perícia lá no celular do Mauro Cid, e a coisa ficou complicada, principalmente para você, Bolsonaro, porque, né, de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? A coisa vai ficar feia, porque de certo modo a prisão ela se aproxima, essa que é a realidade. Então o Bolsonaro provavelmente já tá sabendo, já foi avisado. E o pior de tudo isso, parece que lá na questão do golpe lá, presta atenção aqui, na matéria da Folha de São Paulo, tá? Vamos dar uma olhadinha lá para vocês acompanharem aqui. Eu já aproveito depois, se vocês puderem, vão lá e leiam a matéria completa. Enfim, é importante demais você saber sobre essa situação. Mas vamos lá. O que acontece aqui sobre essa situação aqui, ó? Polícia Federal encontrou um plano de golpe em celular de ex-assessor de Bolsonaro, o Mauro Cid. Tá? Em uma decisão, o Alexandre de Moraes, né, diz que Cid reuniu documentos para obter suporte jurídico. Tá? O que acontece aqui? Na teoria louca dos caras aí, ó, né? Cid, né? E dentre outros aí.
O que acontece? Para ter aí um golpe, né, precisaria de um suporte jurídico. Simplesmente eles não poderiam criar isso aí do nada, tá? Simplesmente, não, hoje vamos baixar e vamos dar golpe. Não, precisava de um suporte jurídico. E qual suporte seria isso? O suporte seria, de certo modo, a Constituição. E qual eles estavam se baseando em que aqui? Supostamente aqui, o Cid e essa galera aí golpista. O que eles estavam se baseando? Em 3 situações que estão lá na Constituição Federal Brasileira. Estado de sítio, estado de defesa e tem um outro lá, intervenção federal, tá? E o que eles acharam assim? Bem, é o seguinte, para a gente dar esse tipo de golpe aqui, a gente vai precisar, de certo modo, convencer quem? As Forças Armadas para segurar tudo isso daí. Só que, né, deu errado porque o Bolsonaro consequentemente perdeu e, né, consequentemente não teve uma aceitação aí do povo para que instaurasse aí o golpe. Então, quando os bolsominions estavam ensandecidos dizendo que vai ter golpe, 24 horas, 48, isso era verdade, tá? Segundo aqui a matéria da Folha de São Paulo, vocês vão acompanhar aqui, a coisa ia ficar feia para todo mundo. A Polícia Federal encontrou no celular do Mauro Cid, ex-ajudante do Bolsonaro, uma minuta, um rascunho, né? Isso tudo para dar suporte a um eventual golpe. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pela Globo News e pelo jornal O Globo, confirmados pelo UOL. E aqui tá o Cid, tá? Tá o Bolsonaro também. Cid, que hoje, ontem, dia 6, né, foi prestar depoimento lá e não quis falar sobre a situação, tá? E aí tá dizendo aqui, ó, no celular do Cid foi identificada uma minuta golpista, né, para decretação do GLO, que é a garantia, né, de leis e ordem, essa que é de lei e ordem, né? Que está aqui na matéria da Folha de São Paulo, garantia da lei e da ordem, que permite ao presidente da República, né, convocar aí as Forças Armadas. Então os caras estavam, gente, é uma loucura, né? Os caras estavam fundamentando nisso, chamar as Forças Armadas, né, em situação de perturbação da ordem. Por isso que você viu, de certo modo, ou em determinado momento, que em diversas ocasiões eles estavam, né, como é que eu posso mencionar para vocês? Em diversas ocasiões eles estavam fechando estrada e tal, gerando aquela confusão. Aquele mesmo tumulto que eles estavam criando era justamente para isso. Eles criaram a situação para, de certo modo, chamar as Forças Armadas para intervir no Brasil e, né, de certo modo, decretar ali estado de defesa, intervenção federal ou algo do tipo. Mas mais era o estado de defesa que eles estavam querendo que o presidente decretasse. Só que o Bolsonaro não teve essa estrutura. E aí você vai falar, pô, Cláudio, parou por aí? Não, não parou por aí. Os caras queriam chamar as Forças Armadas, tá? Foi encontrado lá na perícia lá, a perícia encontrou isso, né, no celular do Mauro Cid. E aí, a perícia não encontrou provas de que o material foi encaminhado para Bolsonaro. Isso aqui é uma outra situação, ou pelo menos, até no prezado momento, não foi se ventilado. Até porque, né, gente, você há de concordar comigo que a Polícia Federal não vai revelar todas as situações, porque se for assim, os criminosos estarão sempre um passo à frente. Eles mostram aqui um pouco do que ainda está por vir. Talvez isso seja 5%, mais ou menos, do que, né, pode ser revelado, e os 95% ainda está por vir. Por quê? Só para você ter uma ideia, foi revelado, né, ou pelo menos foi mostrado lá, nomes de pessoas de alto cargo no governo Bolsonaro que estavam, de certo modo, supostamente, entrando em contato com o Cid. Então, por aí você já imagina, se o Cid está preso, outras pessoas provavelmente irão rumo à jaula. E aí, você deve estar perguntando assim, Cláudio, mas por que é que não se veiculou? Por que é que não falou o nome dessas pessoas? Eu vou contar para você já. Fica aí, já aproveita e já deixa um like. Então, no momento, não se falou que foi encaminhado para o celular do Bolsonaro, tá? No momento, não. Os documentos estavam entre mensagens trocadas entre Cid e o sargento lá, o Luiz Marcos, né? Que foi preso lá na operação que investigava as fraudes dos cartões de vacina e tal. Enfim, essa que é a realidade. 2 caras já estão extremamente complicados. O Cid também e agora, né? O Mauro, né? O sargento Luiz
Luiz Marcos está numa situação extremamente complicada. Além da minuta golpista, né, Cid e Reis também discutiam como convencer o exército. Os caras queriam jogar o exército nessa furada. Gente, é extremamente complicada a situação do povo brasileiro, né? Os caras, né, nós pagamos impostos um valor altíssimo para os caras estarem fazendo uma situação dessa daí. O exército, de certo modo, né, não deveria, né, os caras não deveriam nem mencionar o nome do exército nisso. O exército deveria estar protegendo aí as fronteiras, né, cuidando de situações como, às vezes, a enchentes em alguns locais, o exército para levar alimentação, enfim. Essa que é a realidade. Mas Cid e o rapaz lá, o chamado Marcos, né? Essa que é a realidade. Tava lá o Luiz aí, Luiz Marcos, enfim, acho que esse é o nome dele. Tava numa situação extremamente complicada. Luiz Marcos, esse é o nome dele. Então, ele tava lá numa situação extremamente complicada, trocando ideia com o Cid. Como eu já disse, ali mais de 250 pessoas vão ser investigadas pela Polícia Federal, se é que já não foram, tá? Os caras provavelmente devem ter quebrado o sigilo aí, feito perícia no celular do Mauro Cid e de mais outras pessoas. Aguardem que talvez amanhã, né, a partir das 6 horas da manhã, a Polícia Federal já deve estar aí batendo a porta da casa de algumas pessoas. Talvez, se você ver essa notícia amanhã cedo, não fique espantado, tá? Cid também foi na sede da Polícia Federal, se recusou a falar, né, sobre os documentos encontrados lá no seu celular, né? Essa que é a realidade, pulou fora. Tá, não quis mencionar, não quis produzir prova contra ele. E o Cid, como eu já havia mencionado aqui pra vocês, vai chegar um determinado momento onde, quando ele resolver a falar, não vai adiantar muita coisa, porque, né, já foi encontrado no celular dele. Já mostrou lá que ele tava em contato com outras pessoas. Gente do alto, né, que tinha altos cargos lá no governo Bolsonaro, foi encontrado lá no celular dele. Quando ele chegar lá pra poder falar, não vai adiantar mais, tá? E o Bolsonaro está em pânico porque os caras já vasculharam lá o celular. Imagina o cara ter acesso ao celular seu assim e ver todas as mensagens. Pois é, foi isso que a Polícia Federal fez hoje não, pelo menos há um tempo atrás aí no celular do Cid. O Alexandre de Moraes diz que, né, fez aí uma autorização, fez uma autorização para que o Cid fosse ouvido e falou o seguinte também, né, que o objetivo do Mauro Cid era ter um suporte jurídico e legal para dar um golpe de Estado. Por isso, repito, os caras estavam criando todo aquele transtorno no Brasil. Não era à toa que os caras estavam botando pilha aí no Brasil de um modo geral, fechando estrada para ter um motivo. Só que a população brasileira já estava cansada do governo Bolsonaro, essa que é a realidade, e já estava, de certo modo, cheia de tudo aquilo, toda aquela situação tanto que constrangedora. Essa que é a realidade, tá? Se tratando do governo Bolsonaro. Então, tá aqui o Alexandre de Moraes praticamente pôs um fim nessa situação aí e desmascarou o Cid. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção de como é que tá o Bolsonaro. Teve a outra situação lá sobre a questão do Anderson Torres, né? Que também estava na mesma pendenga. E uma outra informação aqui que é extremamente importante. Segundo a Globo News, interlocutores do Cid identificados na perícia do celular estão na mira agora da apuração da Polícia Federal, mas alguns nomes são mantidos sob sigilo absoluto pelo cargo de destaque que ocupavam no governo. E aí você vai falar assim, pô, Cláudio, só isso? Bem, se você parar para analisar, cara, só o fato da matéria já tá dizendo isso daqui, ó, né? Alguns nomes ainda estão mantidos em sigilo absoluto ou sob sigilo absoluto pelo cargo de destaque que ocupavam no governo. Então, comenta aí quais são os nomes que você acha que podem estar aí no celular do Cid, porque a casa vai cair para muita gente, tá? Essa que é a realidade. Aí tem outras situações aqui que fala mais um pouco, né, que o Cid estava na expectativa de decretar estado de defesa, como eu já havia mencionado para vocês, e o estado de defesa é só em outras situações, quando há uma grave ameaça à paz social, quando as polícias, né, as guardas civis não derem mais conta, a polícia militar não dá mais conta, quando a polícia civil já não der mais conta, aí sim, né, ou a Polícia Federal, aí sim, a decretação do estado de defesa. Fracassou,
como praticamente quase todas as coisas que o governo Bolsonaro faz, e essa que é a realidade, sem mais para o momento. Então, tá aqui o Bolsonaro nesse exato momento, deve que estar em pânico total, porque imagina se o Bolsonaro tiver entrado em contato com o Mauro Cid. Aí a casa cai literalmente para o Bolsonaro, para o bolsonarismo de um modo geral. Essa que é a realidade, tá? E como é que eu posso mencionar para vocês? Essa situação do Bolsonaro e do bolsonarismo de um modo geral, extremamente complicado, delicado para o Bolsonaro, para o Dallagnol, para o Moro em específico, tá? E sobre a situação aí do Mauro Cid, a gente fica, assim, o que me causa estranheza, o que me causa, assim, um espanto, é saber que pessoas do alto comando, né, estavam lá envolvidas nessa situação, tá? Então, né, o Cid, a casa vai cair para você e para o Bolsonaro. Tá, então, mudando aqui de assuntos, que você já sabe, né? Eu falei sobre a situação do Mauro Cid, enfim, que tá complicado. O Bolsonaro agora realmente deve estar em pânico nesse exato momento e a casa vai cair. Essa que é a realidade, não tem uma outra opção. Toffoli nega pedido de Deltan Dallagnol para suspender sua cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Dallagnol atacou tanto o Tribunal Superior Eleitoral, atacou tudo. Olha, para você provavelmente não tem mais jeito, porque de certo modo você misturou a justiça com a política e consequentemente, pelo menos para mim, na minha visão, custos legis, fiscal da lei não tá lá com esse objetivo. O escopo do Ministério Público não é esse, o objetivo do Ministério Público é ser o fiscal da lei, ajudar a população de modo geral, não se envolver em política. E agora, Dallagnol, você vai ter sérios problemas, você e o Moro, que estão em pânico junto com o Bolsonaro. Então, é isso, gente. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, ter ajudado a gente. E deixa um like aí, comente a sua opinião. Ela é muito importante e você vai comentar e eu vou responder. Beleza? É isso aqui. Quem fala é o Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se fala numa próxima oportunidade. Beleza? Valeu, obrigado!